seja bem-vindo ao 9º Encontro de Logística do CRA-RJ, o nosso famoso ELOG. E hoje, dia 6 de junho, uma data mais do que especial, pois é comemorado pela primeira vez oficialmente, já que o presidente da República, agora no mês de maio, oficializou o Dia da Logística, Dia Nacional da Logística. E para comemorar em altíssimo estilo, eu trouxe aqui, ou melhor, o CRA trouxe aqui dois grandes profissionais da área, os administradores Hélio Meirim e Júlio Loureiro, que são membros da Comissão Especial de Logística aqui do CRA-RJ. Hélio, Júlio, primeiramente, parabéns e muito bem-vindos ao 9º ELOG. Olá, Érica, olá, Júlio, olá todos os administradores que estão aí nos vendo e ouvindo. Um grande prazer estar aqui celebrando esse dia fantástico aí para nós, administradores e amantes da logística. Então, desde já aí também me junto a Érica, ao Júlio aí, para desejar um feliz Dia da Logística aí, que a gente consiga aí, né, comemorar bem essa data e tornar aí a logística cada vez mais um diferencial competitivo. É um grande prazer estar aqui no 9º ELOG aí. Obrigado, Júlio, aí, por estar com a gente. Obrigado, Érica. Obrigado a todo mundo aí que está nos apoiando nesse evento. Obrigado também a Érica, ao Hélio. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui mais uma vez para um evento do nosso querido Conselho Regional de Administração. Parabéns a vocês, logísticos, espalhados aí por todo o Brasil, por esse dia tão bacana, tão rico em valor e que agrega tanto às organizações. É uma satisfação imensa estar aqui e vamos tocar esse 9º ELOG. Vamos lá. Bom, o tema central do nosso bate-papo são as tendências logísticas no e-commerce. Mas antes da gente entrar no tema, nesse tema central, a gente já falou, já parabenizou, mas eu queria saber para vocês, como profissionais da logística, a importância de ter esse reconhecimento, né, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, haja vista que a gente acompanha muito, né, as inscrições, a gente vai ter ENAD agora no final do ano, e o ramo da logística, né, seja ela para o administrador que vai para esse ramo, seja através do curso tecnológico de gestão logística, está crescendo exponencialmente. Vocês acham que a instituição desse Dia Nacional vai ampliar ainda mais esse crescimento? E acho que é um reconhecimento importante para a gente celebrar, né? Eu acho que as datas comemorativas, elas nos ajudam a ter aquele dia de reflexão sobre a importância daquele evento. Eu, assim como o Júlio, a gente já está na área de logística, né, numa caminhada aí de algum tempo, e, para mim, eu fico muito contente em ver o crescimento da área da logística, as pessoas, né, e as organizações passando a entender e tendo uma oportunidade de vislumbrar a logística como uma questão cada vez mais estratégica. Eu acho que, por muito tempo, a logística era observada apenas como uma atividade operacional, e hoje a gente percebe, né, que isso vem ganhando outros espaços, e isso é muito bom para nós profissionais, né, que a gente passa a fazer parte, né, de uma área que vem ganhando cada vez mais a devida importância. E a celebração desse dia, eu acho que ela serve para que cada um de nós, né, também faça uma reflexão, né, além da comemoração, mas de uma reflexão de como cada um de nós pode contribuir para que essa área seja considerada como estratégica e que nós, como profissionais que atuamos nessa área, possamos também ser elementos de engajar outros profissionais e de ajudar a corporação a ter resultados mais expressivos. Como muito bem colocado pelo Hélio, o dia 6 de junho não foi uma data escolhida de forma aleatória. Ele já era celebrado como Dia Internacional da Logística, até em homenagem àqueles que operaram o maior evento logístico do planeta até então, que foi a invasão da Normandia, quando as tropas aliadas retomaram parte do território europeu e iniciaram mais uma porta
né, de entrada de equipamentos, pessoal e material bélico para a libertação da Europa no entrave da Segunda Guerra Mundial. Então, foi um evento que até então não tinha nada comparável e que mobilizou recursos terrestres, aquaviários, aeroviários, permitindo o desembarque preciso e massivo de equipamentos naquele evento. Então, para nós, logísticos do Brasil e do mundo inteiro, e em especial aqui do Brasil, como o Hélio muito bem colocou, um momento de reflexão, uma profissão que até bem pouco tempo atrás era vista apenas como uma função meio, alguma coisa que a empresa, tem lá o pessoal da logística que resolve isso, e agora é percebida como realmente um grande diferencial. E os profissionais de logística, eles, dependendo da área onde vierem atuar, eles podem se transformar, sim, em empreendedores dentro da própria organização, apresentando soluções alternativas, transformando o dia a dia das operações logísticas em algo realmente fantástico e melhor para as empresas onde eles atuarem. Um bom exemplo disso foi a operação logística global realizada durante a pandemia, né? Tivemos um evento de proporções globais recente, né, iniciados aí logo no alvorecer de 2020, e cujos desdobramentos, obviamente, que com uma intensidade menor, se mostram presentes até hoje, mas naquele primeiro momento, quem garantiu o suprimento de itens de primeira necessidade, abastecimento de supermercados, hospitais, farmácias, itens de conveniência, foram justamente os operadores logísticos espalhados pelo Brasil. No momento que, em muitas situações, não tinha sequer o protocolo mínimo necessário, ainda se desconhecia como tratar da melhor forma possível a doença. No entanto, caminhoneiros, operadores de estoque, pessoal envolvido na operação mais diretamente, estavam garantindo o abastecimento da população. Então, muitos desconhecem essa faceta da logística, o apoio que ela deu, mas que, com certeza, mudou radicalmente a forma como ela é percebida. E no nosso Nonelog de hoje, a proposta foi justamente essa, mostrar, inclusive, facilidades que se tornaram presentes, né, fazem hoje parte do nosso dia a dia de uma forma muito intensa e que tiveram um grande impulso exatamente por conta da pandemia. Então, falando de impulso, né, por causa da pandemia, vamos entrar no nosso tema central, que é a questão da logística do e-commerce, as tendências de logística do e-commerce. O e-commerce, sem dúvida, foi um dos grandes impactados, né, com a logística, com a pandemia. E para vocês, como é que foi essa evolução, né? Como é que vocês, de dentro para fora, sentiram essa evolução do e-commerce nesse período, ou mesmo anteriormente, houve um salto, ou foi uma coisa mais natural? Como é que vocês veem isso? Bom, eu acho que com a questão lá dos primeiros momentos da pandemia, onde houve uma restrição, né, da circulação de pessoas, né, a facilidade da compra pela internet ela se tornou cada vez mais premente, né? Se a gente olhar todos os dados aí de evolução das compras pela internet, todos os indicadores apontam de que houve um crescimento, né? Um grande grupo de pessoas que ainda não tinha esse hábito de fazer compras pela internet, por diversas razões, passou, né, por uma questão dessa circulação restrita de pessoas a aumentar, né, e a fazer compras pela internet que não eram feitas aí. Então, é inegável que houve um crescimento, né, das operações de compras pela internet. Pelo lado da logística, o que eu percebi é que algumas empresas elas entenderam que vender pela internet era colocar os seus produtos de forma acessível, né, através de um meio eletrônico. Então, tinha gente vendendo pelo Instagram, pelo WhatsApp, tinha site, tinha aplicativo, tinha um mar de coisas, né? Estava todo mundo buscando a melhor forma, né? E algumas empresas esqueceram de que o ato de vender ele não se encerra na venda, e sim ele se encerra quando aquilo que você adquiriu é entregue ao cliente. Então, tiveram algumas empresas que não tiveram a oportunidade de estruturar os seus processos logísticos de forma adequada,
e encontraram problemas e geraram uma experiência negativa nos clientes. Então, uma parcela de consumidores não teve uma boa experiência de compra na internet por uma ausência de processos logísticos bem estruturados. Isso remete, de novo, àquele ponto inicial da importância da organização olhar para a questão logística como uma função estratégica, tão importante quanto disponibilizar um bom produto a um preço competitivo no mercado, é fazer com que o cliente tenha uma experiência desde o momento que ele pediu até ele receber. Então, faz parte desse processo uma boa forma do cliente acessar esse produto, escolher, pagar, acompanhar, né, como é que está indo o seu pedido, né, essa questão da visibilidade da informação, internamente embalar bem esse produto para que ele chegue de forma adequada na casa do cliente, conseguir uma condição competitiva de frete, conseguir atender dentro das possibilidades do cliente, do momento que ele quer receber. E aí, nessa esteira de coisas que aconteceram, surgiram ótimas oportunidades e coisas bastante inovadoras em termos de logística. Surgiram empresas que se especializaram em oferecer serviços logísticos para as empresas que estavam ingressando nesse mercado, surgiram outras formas de fazer entrega. Então, acho que, mesmo perante a todos os desafios que foram impostos naquele primeiro momento, o saldo foi muito positivo, porque a gente teve grandes aprendizados e tivemos aí muitas empresas que conseguiram sair mais fortes dessa operação. Então, acho que foi um momento de muita reflexão sobre como fazer essa engrenagem funcionar do início até o fim para proporcionar uma boa experiência ao cliente. E como o Hélio muito bem colocou, muitas empresas precisaram se reinventar. Diversas empresas já tinham no seu horizonte, no seu planejamento estratégico, a colocação de canais de vendas online ou de aumento desses canais, ou passarem a fazer parte de alguma estrutura maior, empresas que já fazem essa oferta de espaço como marketplaces, elas tiveram uma aceleração na implantação dessas políticas. Então, logo no início da pandemia, eram poucos os supermercados que ofereciam, por exemplo, o serviço de entrega domiciliar. E, com o passar do tempo, esse número cresceu de forma bastante significativa. É óbvio, hoje muitas pessoas deixaram de fazer, porque voltaram a ter o acesso, voltaram a ter a comodidade de fazer a sua compra, a sua escolha, mas temos hoje um nível, um patamar de utilização do comércio eletrônico que não tínhamos antes da pandemia. Já era algo que vinha crescendo naturalmente por conta das facilidades, por conta dos mecanismos tecnológicos hoje disponíveis, mas percebeu-se que aquele momento ali foi sim um indutor, acabou acelerando e isso aí veio para ficar. Então, se a gente fizesse uma pergunta numa conferência no auditório, 10 anos atrás, quantas pessoas aqui já fizeram uma compra pela internet? A quantidade de pessoas que levantassem a mão seriam muito poucas. Se fizermos hoje a mesma pergunta, provavelmente seria o inverso. A quantidade de pessoas que ainda não experimentaram seriam pouquíssimas e, dependendo do público, talvez até nenhuma. Ou seja, todos já tiveram, de alguma forma, contato e já experienciaram esse procedimento. E, óbvio, as empresas têm que se adaptar. É um processo que tem que ser ágil, tem que ser confiante, porque você vende uma expectativa. E essa expectativa se concretiza com a entrega do produto físico na mão da pessoa, nas condições, na qualidade, com as características que ela esperava receber. É óbvio que nesse processo todo nós vamos ver situações caricatas, como, por exemplo, pessoas comprando objetos pela internet de sites de outros países, onde supostamente receberiam um determinado móvel, uma cadeira, um objeto, e chega na casa da pessoa uma miniatura. Óbvio, né? A questão do preço já é um forte indicador que tem alguma coisa ali que não está performando adequadamente. Mas será que a clareza de informações prestada pelo site levou a que a pessoa realmente tirasse essa dúvida ou que ela simplesmente achasse que estava fazendo um negócio muito bom?
E aí, o fato real é que chega na casa da pessoa a miniatura e ela tem duas opções: para começar a colecionar miniaturas, ou ela vai, né, de alguma forma, criticar aquela empresa, criticar a reputação, falar mal daquela empresa para outras pessoas, o que, obviamente, as organizações hoje detestam, né? E hoje temos facilidades, né? Além dos PROCONs, temos também canais especializados, como, por exemplo, o Reclame Aqui, que ajudam a aferir a reputação das empresas, que é algo importante de ser mantido também. Bom, vocês já deram uma pincelada sobre isso, mas eu acredito que o papel da logística no e-commerce hoje é imprescindível, né? Porque, como o Júlio falou, como o Merim falou, a pessoa compra uma experiência. E se um elo dessa cadeia se quebra, principalmente na questão logística, a experiência não vai ser boa. Então, vocês acreditam que o papel da logística hoje, com todas essas facilidades, essas mudanças que vocês citaram, ele é maior ainda em relação ao e-commerce? Então, o que eu percebo, Érica, é que esse papel ele sempre existiu, ele sempre foi muito importante, né? E aí você até usou uma analogia que eu também gosto muito, essa questão do elo, da corrente, sempre foi muito importante a gente ter elos fortes, né? O que eu percebo é que agora, com o advento do e-commerce, isso passa a ser mais visível e passa a ser numa velocidade maior. Então, há um tempo atrás, você aguardar por uma compra 5, 10 dias era algo dentro de uma normalidade. E isso vem estreitando, né? Então, a gente vê uma competição muito acirrada, principalmente pelos maiores players aí do mercado de e-commerce, de fazer entregas, né, no dia seguinte, e aí foi diminuindo para a hora seguinte, no minuto seguinte, daqui a um tempo a gente vai ter cada vez mais um prazo imprensado. Então, isso fez com que os processos logísticos, que sempre foram muito importantes, precisassem ser mais eficientes, mais ágeis e possibilitando uma maior visibilidade para o consumidor. Porque vamos fazer uma analogia aqui. Quando você ia a uma loja e comprava um fogão, numa loja física, o vendedor falava assim, vou te entregar na quinta-feira que vem. Você pedia alguém da sua família para ir lá receber e esse era o processo normal. Você não ficava ligando para a loja na terça-feira, na quarta, na quinta. Hoje, quando você faz uma compra pela internet, você instantaneamente fica acompanhando o status daquele pedido e recebe notificações te dizendo, olha, o pedido já foi separado, o pedido já está faturando, o pedido já foi para a transportadora, o pedido já está na rota. Então, isso te municia de mais informações que, por um lado, né, te ajudam a monitorar, por outro lado, né, para alguns aumenta a ansiedade, para alguns não. Então, o que eu percebo é que sempre foram muito importantes esses processos, mas hoje, com o advento da internet, eles ganharam mais visibilidade e precisaram ser mais ágeis, né? Precisaram ser cada vez mais curtinhos, porque nós, quando compramos algo pela internet, provavelmente nenhum de nós aqui, quando clica lá, o cara fala assim, eu vou te entregar daqui a 15 dias. Você já muda para outro site, você fala, não, 15 dias eu não estou disposto a entregar. Outra coisa que está acontecendo também, só para trazer mais um assunto à tona, é que os processos logísticos precisaram achar alternativas. Então, mesmo hoje, fazendo uma compra num site na internet, as operações logísticas precisaram se reinventar, falando, ok, você quer que eu te entregue aí na sua casa, Érica? Ou você prefere passar na loja e pegar? Ou você prefere que eu te entregue num armário na estação do metrô? Ou você prefere, ou seja, aquilo que antes era uma entrega que a Érica comprava e a Érica ia receber na casa dela, hoje aumentou o leque de alternativas, né, da Érica poder falar, não, eu quero receber isso aqui no CRA, não, eu quero receber isso no
armário do metrô uruguaiano, eu quero receber, eu quero retirar isso na loja, eu quero... Então, a gente precisou repensar a operação logística. Ainda também pegando isso, hoje, quando você faz uma compra pela internet, grande parte das empresas elas já procuram usar uma inteligência, procurando identificar o seguinte: onde a Érica está? A Érica está na sede do CRA, na rua Professor Gabiso, na Tijuca. Então, por que eu preciso trazer esse produto lá do CD, que é lá em Caxias, se eu tenho uma loja que está próxima à Érica e tem esse produto disponível? Então, hoje tem todo um aparato de inteligência por trás, procurando agilizar essa entrega e tornar essa experiência mais legal, de quando a Érica conclui lá a compra dela, os processos internos falam onde esse produto está mais próximo da Érica. Opa, eu tenho esse produto aqui na loja da Sanspena. Então, é muito mais próximo eu levar esse produto da Sanspena para a Érica lá no Conselho, do que trazer esse produto lá do centro de distribuição em Caxias, percorrer um espaço. Então, isso tudo foram adequações e melhorias que a gente teve que fazer nos processos logísticos. E justamente essas melhorias, pensando do ponto de vista do usuário final, uma pessoa física, traz toda essa comodidade. Mas isso também foi passado para as organizações. Por quê? Se eu tenho uma possibilidade de prever com antecedência quando vai ser feita a entrega, eu consigo acompanhar essa entrega, eu consigo diminuir a minha incerteza e, consequentemente, eu consigo diminuir o estoque que eu preciso ter e manter na minha organização, por exemplo, de insumos para a produção. Então, isso também trouxe para as organizações uma comodidade que até então não existia. Ou seja, eu posso trabalhar com estoques menores, consequentemente ter também um custo operacional menor, justamente pelas facilidades que hoje estão disponíveis. Então, hoje você tem como monitorar a entrega. Antigamente era muito comum, vem cá, e a minha entrega está onde? O caminhão está na rua. Que rua? Que horas vai chegar? Se é que vai chegar? E aí, talvez aquela entrega não fosse feita e eu precisasse fazer uma parada de linha de produção. Para evitar isso, o que as empresas faziam? Passavam a trabalhar com um estoque um pouco maior, justamente para absorver essas incertezas. A entrega foi feita no prazo. Excelente, maravilhoso. Agora, ela não foi feita no prazo. Eu teria ali um estoque que me desse garantias, um estoque de segurança, que me desse garantias que eu pudesse performar dentro do esperado. Agora, é óbvio, o estoque não é infinito. Nós sabemos que existe uma série de coisas que podem acontecer quando a mercadoria está em deslocamento. O caminhão pode tombar, a carga pode sofrer avarias, pode ser desviada para um outro destino e, consequentemente, você trazer atrasos. Como o Hélio muito bem citou, antigamente, os núcleos familiares, as famílias, tinham uma ou duas pessoas, às vezes, que estavam ali próximas, tinham vizinhos, parentes que poderiam receber a mercadoria. Hoje, a realidade das famílias é um pouco diferente. Normalmente, as famílias, todo mundo trabalha ou todo mundo estuda, e você ter ali alguém em casa disponível, esperando a mercadoria chegar, não é o comum, o normal. Então, ter uma precisão, ter uma possibilidade até mesmo de agendamento, acaba sendo um grande diferencial e isso hoje é oportunizado. Eu acho interessante assim que vocês estavam falando sobre a questão da precisão, rapidez, existe uma obrigatoriedade da logística ser perfeita, rápida, precisa, sem avarias, etc. E me veio à cabeça que a gente tem as gigantes do e-commerce, que prometem a entrega em 2 horas, a entrega para o dia seguinte, mesmo vindo de outro estado, etc. Vocês acreditam que essa perfeição logística dessas gigantes influenciam todo o mercado? Por quê? O Meirin, por exemplo, falou, se você, a pequena empresa, disser que vai me entregar em 15 dias, eu vou ali na gigante que vai me entregar amanhã. Vocês acreditam que a régua, esse parâmetro, por causa dessas gigantes, está aumentando a régua logística, mesmo para os médios e pequenos?
Então, Érica, eu acho que, na verdade, quem está subindo a régua o novo hábito de consumo de cada um de nós, né? E aí, claro que uma empresa maior, ela dispõe de recursos, né, humanos, financeiros e tecnológicos que possibilitam a ela, de repente, um ajuste nesse sentido. Então, acho que a questão da busca pela melhoria do serviço, ela está acontecendo porque o consumidor está atribuindo mais valor a esses requisitos aí da entrega, né? Então, as empresas maiores e as médias e as menores vão ter que se adequar a esses requisitos. É claro que as empresas maiores, né, conforme eu falei, elas dispõem de alguns recursos que facilitam esse tipo de coisa. Agora, o importante, eu acho, é que a gente tem que também entender que na logística a gente trabalha com um trade-off, ou seja, com dois grandes pratos, né? Existem muitos pratos que em logística a gente tem que equilibrar, mas dois deles ganham muita importância no nosso dia a dia, que é esse pratinho, né, que você falou, do nível de serviço, com essa exigência por agilidade, pelo produto chegar perfeito, no momento certo, na hora certa, na qualidade certa. Esse é o prato que o cliente olha com bons olhos, mas tem o lado do acionista que olha, poxa, olha, tem um pratinho aí do custo. Quanto isso custa fazer isso a todo momento? Para muitas pessoas, talvez isso não seja muito visível, mas é só a gente pensar. Imagine que você tem que fazer a entrega de 10 aparelhozinhos celulares, né, na casa de 10 pessoas. O que é mais barato? Você colocar 10 motociclistas fazendo entregas, o que vai agilizar a entrega e vai tornar que todos recebam exatamente na mesma hora, ou você conseguir colocar isso em 2 motociclistas fazendo 5 entregas e 5 pessoas receberem em tempos distintos? Bom, é claro que em termos de custo, 2 é mais barato do que 10. Entretanto, né, o quinto cliente lá do primeiro motociclista vai receber com um prazo um pouquinho maior do que o do outro. Só que isso é uma conta que todo mundo vai ter que fazer. Então, eu vejo que essa tendência aí de entregas cada vez mais ágeis, ela tem um custo e que, em algum momento, ela vai precisar, né, ser paga. Eu vejo que hoje as empresas estão ofertando isso como um diferencial, como por algum tempo a gente teve a oferta de frete grátis. Nós tivemos um determinado momento em que grande parte das empresas ofereciam frete grátis, o que já não é tão comum ultimamente, porque isso precisa pagar a conta. Então, da mesma forma que as entregas mais ágeis, elas também vão chegar em algum momento que elas vão precisar ser remuneradas. Então, esses dois pratinhos aí têm que ser equilibrados. Outra coisa que a gente tem que observar é que pulverizar muito as entregas, né, pegando aí o nosso exemplo do celular, usar 10 motociclistas, além do impacto do custo, ele tem também outros impactos que a gente também tem que olhar. O impacto das questões da mobilidade urbana, você tem 10 veículos circulando, quando você poderia ter 2. A gente tem que olhar o impacto, né, do consumo do combustível, que vai gerar, né, uma degradação do meio ambiente que é maior. Então, a gente já começa a ver algumas operações logísticas muito preocupadas com essa pegada ambiental, com essa questão da mobilidade urbana. Então, é um conjunto de coisas que vai se ajustando. Então, a tua pergunta inicial era, essa régua está subindo? Tá. E acho que ela vai continuar sempre subindo, só que em determinado momento você vai ter categoria de serviço. Você quer receber em 1 hora, isso tem um custo de tal, e isso tem um impacto tal no meio ambiente, na mobilidade. Se você se permite a receber com um pouquinho mais de tempo, isso tem um custo diferente, um impacto tal, e aí cada um de nós vai poder fazer as suas escolhas. E também percebo, Érica, que essas empresas, ao se tornarem tão eficientes,
elas conseguiram isso através de alguns mecanismos que são muito úteis. O primeiro deles é uma boa seleção de fornecedores, pois nem sempre elas têm e contam com frota própria para entrega, eles utilizam outros, né, terceiros, que vão fazer esse serviço. Então, uma boa seleção, com certeza, vai atrair empresas que tenham capacidade de prestar o serviço dentro daquele tipo de perfil, dentro dos requisitos de entrega que essa empresa líder, campeã de vendas, pretende e espera. De certa forma, isso vai ajudar com que outras empresas que talvez não tenham o mesmo tipo de pegada, o mesmo tipo de nível de serviço que possa prestar, portanto, competir e ganhar uma conta tão importante, tão grande, comecem também a se profissionalizar. Então, nós percebemos que esses movimentos, eles funcionam, sim, como indutores para todo o segmento de transporte, onde o amadorismo, a improvisação, o depois eu resolvo, se acostumar com erros que se repetem e se acumulam, isso aí começa a ser coisa do passado. Então, à medida que os problemas vão surgindo, são planos de ação, são mecanismos, metodologias para a eliminação na raiz da causa daquele problema ou causas, fazendo com que ele não se repita. Então, isso melhora a qualidade. E melhorando a qualidade, com certeza, as empresas terão a oportunidade de prestar um serviço melhor a um custo menor. Por quê? Não vai ter o retrabalho, não vai ter, né, por exemplo, 2 motociclistas fazendo entregas na mesma rua. Se eu tenho a oportunidade de entregar, né, fazer uma viagem com 2 entregas, isso aí será possível. Então, à medida que esses processos vão se profissionalizando, as empresas vão entendendo que a logística não é algo, né, empírico, na verdade, é algo que pode ser estudado e, sendo estudado, pode ser assimilado e, principalmente, colocado em prática. Esse movimento do mercado de melhoria do nível, do sarrafo, né, ele vai tornando também as empresas mais competitivas e, com certeza, o mercado todo ganha com isso. Então, são empresas que vão ter uma capacidade de prestar um serviço com uma qualidade melhor, não só para as grandes, mas também para as pequenas empresas que, porventura, venham a consumir os seus serviços. Então, o mercado, de um modo geral, acaba sendo beneficiado, sim. E, em última instância, o consumidor, que é um indutor disso tudo, consegue ter o produto, né, no tempo que ele esperava, dentro daquilo que ele imaginava, com a qualidade, né, desejada, seja na apresentação, na quantidade, né, características de entrega. Então, com certeza, o mercado todo tem a ganhar e muito com todo esse movimento. Bom, falamos aqui de evolução de passado, como o e-commerce evoluiu. Falamos de presente, aonde está a nossa régua, onde está o nosso sarrafo. Mas e o futuro? Quais são essas tendências? O que esperar da logística para o e-commerce daqui para frente, já que quando a gente fala de logística e de e-commerce, futuro é tipo amanhã, né? As coisas são muito rápidas, muito ágeis. Então, quais são essas tendências? Bom, eu costumo olhar aí as tendências logísticas sobre 3 grandes dimensões, né? Uma dimensão que talvez apareça mais para nós, que é a dimensão tecnológica, né? Então, acho que nós vamos ter cada vez mais avanços de automação, e aí a gente está falando de automação dentro de um armazém, em termos de ter cada vez mais operações automatizadas, conseguindo assim ter celeridade na etapa de separação de pedido, na etapa de embalagem, né? E aí a gente está falando de automação, por exemplo, na parte de entrega, e a gente vai começar a perceber, né, uma possibilidade de uso de veículos autônomos, de drones, como o Júlio falou, de outros mecanismos de entrega. Então, nessa parte de tecnologia, a gente tem algumas tendências aí muito fortes voltadas para a questão de automação, de uso de inteligência artificial, de uso cada vez mais de dados para o processo de tomada de decisão. Talvez essa seja a dimensão que a gente consiga perceber como mais latente. Mas eu queria também trazer 2 outras dimensões que eu tenho percebido aí, que é uma tendência, né? A outra dimensão é a dimensão relacionada aos processos. Eu percebo que cada vez mais nós de logística precisamos
trabalhar juntamente com os avanços tecnológicos, a gente trabalhar e tornar os nossos processos mais ágeis, mais fluidos, né? E cada vez mais possibilitando que eles sejam visíveis para a organização internamente e para os clientes e para os fornecedores. Então, acho que essa é uma tendência da gente ter processos cada vez mais colaborativos entre fornecedores, vendedores, clientes, distribuidores, ou seja, todos os elos da cadeia vão precisar atuar de uma forma colaborativa, e para isso a gente precisa ter processos mais estruturados, assegurando a fluidez da informação, que tipo de informação é mais confidencial, como é que a gente faz para assegurar essa confidencialidade. Então, a gente vai ter uma evolução nesse sentido. E a terceira dimensão que eu gostaria aqui de trazer é a questão aí da tendência do lado das pessoas, da tendência do profissional de logística. Eu acho que, como a gente citou lá no início, o profissional de logística ele tem que buscar seguir essa tendência de cada vez ser mais estratégico. Por muito tempo, eu entrava nas universidades para falar sobre logística e eu perguntava assim para os alunos, quem aqui pensa em trabalhar em que área? E aí, financeiro levantava uma opção de gente à mão, marketing levantava mais uma opção, RH levantava mais uma opção, e logística quase os alunos não levantavam a mão, e eu perguntava, mas por que aqui ninguém escolheu logística? E algumas vezes, alguns alunos, né, falavam, mas eu vou ficar trabalhando lá no chão de fábrica, né, vou ter que usar bota, capacete, né? Isso vem mudando drasticamente, né? Hoje, a gente já vê estruturas de logística bastante profissionalizadas, procurando aí, favorecer o uso de processos de tomada de decisão, de participação na decisão estratégica. Então, a tendência também é que esse profissional de logística precise buscar uma qualificação cada vez mais voltada, né, para essas questões de fórum estratégico. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a essas três dimensões da tendência. A questão da tecnologia, a questão da evolução dos processos e a questão da qualificação profissional para que todo mundo esteja na mesma folha. Também aproveitar essa fala, porque eu tenho percebido também muita gente me perguntando, mas o que vai acontecer com o futuro do trabalho, já que a gente está falando tanto em automação. Ainda ontem eu estava com um grupo de empresários conversando, e aí eu falei para eles assim, olha, cara, as atividades repetitivas, elas têm uma forte tendência de serem automatizadas. Então, eu me atrevo a dizer que uma função de operador de empilhadeira, ela, dentro de alguns anos, vai ser comparada com a função de assessorista de elevador. Você vai ver pouco, porque operações de empilhadeira vão ser automatizadas. Isso está aí, já está acontecendo. Operações de separação. E aí, o que vai acontecer com a função do operador de empilhadeira? Ele, assim como o Júlio falou, a gente vai precisar se reinventar como profissional. O operador de empilhadeira ele vai ter que buscar uma ocupação de programar processos que ajudem a empilhadeira a fazer os melhores roteiros ou os melhores movimentos. A gente vai ter que buscar uma readequação dessas novas funções. Talvez o operador de empilhadeira precise ser um novo piloto de drone, que talvez seja uma função que ainda não existe com tanta frequência, mas que vai passar a existir, por exemplo, para fazer uma operação de inventário. Então, acho que a gente precisa estar atento nessas tendências para nós, como profissionais também, buscarmos entender como ela nos afeta e como a gente pode se antecipar para se adequar a esse mundo que está se apresentando aí. Perfeito. E o Hélio foi muito feliz nas colocações dele, porque hoje tem uma forte tendência para a substituição da mão de obra. E à medida que ele estava falando, eu lembrei de uma visita técnica que eu fiz em 2015 numa fábrica da Mercedes, lá na Alemanha. E lá foi dito exatamente essa preocupação, porque eles, naquela ocasião, já tinham condições de operar com a fábrica no escuro. E aí,
Em determinado momento, eu perguntei para a guia, eu falei, não, tudo bem, né, dá para operar no escuro, mas eu vi que tem bastante gente ainda trabalhando aqui na fábrica, você falou que nos 3 turnos tem 35 mil pessoas trabalhando. E ela esclareceu que dessas 35 mil, 25 mil eram na parte de desenvolvimento de produtos, né, novos produtos, eles estavam lá desenvolvendo os caminhões que serão, e carros que serão lançados nas próximas décadas, né, inclusive caminhões autônomos, isso lá em 2015 já estava bem avançado, bem consolidado esse conceito, e 10 mil pessoas trabalhando nos 3 turnos de produção. E aí fomos levados a conhecer um trecho lá da linha de montagem dos veículos da Mercedes, carros de passeio, sedãs, e chamou a atenção a pouca quantidade de pessoas trabalhando. E eu falei, bom, mas e essas pessoas que são do operacional, como é que ficam? Ela falou o seguinte, olha, os serviços que forem muito refinados, a gente ainda vai manter pessoas trabalhando, né? E aqueles onde você tiver o repetitivo, como o Hélio muito bem colocou, a gente está fazendo a substituição gradativa por processos automatizados. São robôs que fazem essa operação com uma precisão bastante significativa. Um exemplo, né, bem ilustrativo dessa precisão pode ser obtido na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de 2016 aqui no Rio, onde teve aquela cena maravilhosa, uma atleta biamputada, de membros inferiores, dançando balé com um robô. E aquele robô fazendo uma série de movimentos bastante suaves, né, exatamente acompanhando ali os movimentos que aquela atleta estava performando. Só que ela complementou algo muito interessante, que lá na Alemanha, em determinado momento, sentaram-se, né, e decidiram-se os próximos passos com relação a essa questão do efetivo alocado, que seria o equilíbrio, né, entre a força de trabalho e também a automação. Porque se você tiver uma fábrica 100% automatizada, você não terá pessoas recebendo salários, consequentemente a economia para de gerar. Então, não teríamos pessoas com capacidade, né, de ter um aporte financeiro, ter recursos financeiros para depois consumirem os produtos que a própria empresa fabrica. Então, ela falou que dessa reunião participaram os sindicatos, né, a empresa e também o governo. E eles chegaram a uma conta, né, de equilíbrio que permitisse isso daí. Então, a gente provavelmente, nos próximos anos, vai perceber muitas funções sendo gradativamente substituídas. Como, por exemplo, a gente observa nesses postos, né, que a gente faz um grande deslocamento, por exemplo, pela Dutra, e aí, em determinado momento, você faz aquela parada para beber uma água, ir no banheiro, né, tomar um café. Antes, tinha uma pessoa te entregando a comanda, hoje já não tem mais essa pessoa entregando a comanda. Tem lá um dispositivo, você puxa o cartãozinho, a catraca é liberada, você entra. Se a gente pensar que proximamente de nós, quando você faz um deslocamento, seja ele de trem, de metrô, de ônibus, de VLT, seja lá o que for, você apresenta o seu cartãozinho e o cartão é o validador, permite você entrar ou não. No ônibus é até mais fácil. Eu não tenho cartão, não tenho saldo, eu pago ao motorista e eu consigo ter o acesso. Com isso daí o cobrador desapareceu, o bilheteiro desapareceu, e essas pessoas simplesmente não começaram o movimento, né, nacional dos 100, né, sem colocação. Não, na verdade, se já eram rodoviários e entenderam continuar sendo rodoviários, tiraram a sua habilitação e se transformaram em motoristas, né, de ônibus. Se eles buscaram outras alternativas e aí começaram também a empreender por conta própria, buscaram outros espaços e, de alguma forma, também se recolocaram no mercado. E esse movimento ele não é novo. Se a gente olhar numa perspectiva de 300 anos para trás, quando teve a Revolução Industrial, isso já aconteceu no passado. Você continuou tendo, sim, o artesão, o alfaiate, né, o sapateiro, mas aquele grosso da população que se dedicava a esse trabalho artesanal migrou para o trabalho dentro das organizações. Então, hoje, a qualificação permitirá a essas pessoas que realizam trabalhos que seriam trabalhos repetitivos, trabalhos, vamos dizer assim, de baixo valor agregado do ponto de vista de tomada de decisão, também terem oportunidade de se qualificarem e buscarem com isso, obviamente, ocuparem postos mais sofisticados, adequados à tomada de decisão que elas precisarão tomar.
Agora, sem dúvidas, né, muitas empresas vão continuar contando com operador de empilhadeira, porque elas têm uma operação pequena, talvez não tenham, né, um volume que justifique você ter uma empilhadeira automática. Muitas situações você ainda terá uma separação manual, exatamente pelos mesmos motivos, mas a tendência é que gradativamente tanto processos sejam automatizados, como também uma série de situações possam passar por isso. E ainda dentro da primeira questão que você colocou, como que eu percebo essa questão do futuro? O Hélio já pontuou, seria essa situação da tecnologia cada vez mais presente, os processos cada vez mais sofisticados. Percebo as empresas olhando para a qualidade daquilo que elas fazem como realmente um diferencial e prevejo também a possibilidade de atividades compartilhadas, ou seja, no mesmo centro de distribuição, dividir espaço com produtos concorrentes que depois seguirão em um único caminhão para fazer as entregas. Já temos algumas iniciativas nesse sentido, muito exitosas, que permitem um ganho em escala que antes não seria possível. Antes eu teria que mandar 2 veículos para fazer entregas de produtos que fazem parte daquele universo, que são consumidos naquele determinado local, e que hoje eu poderia fazer com apenas um veículo fazendo esse deslocamento. Ao longo do nosso Nonelog, vimos também a questão dos indicadores de desempenho, que além dos indicadores tradicionais, passaremos a contar no futuro com indicadores mais sustentáveis, como, por exemplo, qual é a contribuição da sua empresa, da sua operação para a pegada de carbono, qual é a contribuição da sua empresa para os congestionamentos urbanos, qual é a contribuição da sua organização para a responsabilidade social. Então, o objetivo lucro continuará sendo presente, fazendo parte das organizações, mas percebemos também um viés de sustentabilidade, de responsabilidade social sem precedente. E, obviamente, o perfil do consumidor tenderá a mudar, não só o consumidor pessoa física, como também pessoa jurídica, buscando, obviamente, entregas mais rápidas, num tempo menor, fazendo com que os estoques se tornem cada vez mais enxutos. Isso daí vai trazer, com certeza, a obrigatoriedade das empresas de transporte, as empresas que fazem armazenagem, ter uma condição de resposta mais rápida a esses novos desafios. Hélio, Júlio, realmente foi um prazer ouvir falar tanto sobre logística. A gente está com um programa, com um Elog, Nonelog de quase 1 hora, e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente até aqui aprendeu muito e já está com várias pulguinhas atrás da orelha sobre essas tendências. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui no Elog, pela parceria da Comissão Especial de Logística com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, os futuros profissionais, enfim. Muito obrigada a vocês pela presença. Obrigado, Érica. Mais uma vez, um prazer. Aproveito aí, reitero aí os parabéns para todos que, assim como eu e Júlio, aí, abraçamos a logística e convido a todos os administradores aí a conhecer, né, e abraçar a logística assim como nós, porque tem aí um celeiro de desafios, mas também de oportunidades. Muito obrigado aí, Júlio, por estar aqui com a gente. Obrigado, Érica, também. E, mais uma vez, agradecer ao Hélio aí pelo convite, agradecer aí o profissionalismo da Érica e da Thaís, que tão brilhantemente conduzem esses nossos eventos do nosso querido CRA, e dizer a você, logístico, você que está na dúvida se vem ou não vem para a logística, vem sim, você vai gostar, né? Não tem nunca um dia igual ao outro, e os desafios para tornar esse nosso Brasil cada vez maior estão aí, né? E quem sabe você não resolve um desses desafios. Grande abraço e contem com a Comissão de Logística do CRA. Obrigada. E obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Eu aguardo vocês no próximo programa do Logística em Movimento, no 10º Elog, em outro programa aqui do CRA. Afinal, se a administração está aqui nas nossas mídias. Eu aguardo você. Tchau, tchau.